Estamos iniciando mais um DomusCast com o propósito de levar conteúdo para você síndico, você da construção civil, engenheiros, arquitetos, designers. E hoje nós estamos com um assunto bastante pertinente, daqui a pouco eu trago o tema. Estamos com o Alex aqui, tudo bem, Alex? Tudo bem. Também a Renata, tudo bem, Renata? Tudo certo, Marcelo. Daqui a pouco eu trago um pouquinho mais sobre os dois convidados aqui e também o tema. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast. Hoje nós temos o seguinte tema: como a modernização de áreas comuns de condomínios contribui para a valorização. E nós trouxemos aqui um especialista em melhoras em condomínio, na parte estética, que é o Alex. Se tu puderes falar um pouquinho de você, Alex, bem como da empresa que você está representando e algumas soluções, a gente já vai na sequência aprofundar aqui no nosso tema. Tudo bem, Alex? Tudo bem, tudo certo. Eu travei já. Imagina. Já arrancada. Eu represento então a Divinize, né? Móveis personalizados. A Divinize hoje atua em torno de 15 anos no mercado. Vários parceiros como construtoras, clientes finais residenciais, comerciais. Então o nosso foco é ambientalizar lá o espaço do cliente para que ele possa ter o maior aproveitamento possível. Perfeito. Temos a Renata também, que representa o Sicredi. Queres falar um pouquinho de ti, Renata? Para quem não te conhece, quase ninguém. Para quem não me conhece, então, né? Eu sou gerente de condomínios hoje do Sicredi. A gente tem uma agência especializada aqui na Dr. João Colim, em frente ao Giasse. E a gente cuida aí de mais de 1.700 CNPJs, né? 1.700 condomínios na cidade de Joinville, um pouco de região, é mais concentrado em Joinville. Então a gente tá aí mergulhado nesse mundo condominial também, né? E em parceria com o Marcelo, a gente já tá indo para a segunda temporada dessa gravação do DomusCast, mas aí parceria também em outras frentes, né, Marcelo? Perfeito. Na revista, em outras situações. Curso, exatamente. Interessante. Então, Alex, a questão de valorização do condomínio passa por várias frentes, né? Desde outras que a gente traz um podcast de manter o condomínio em ordem em relação à manutenção, em relação a estar tudo em dia dos pagamentos. Tem várias coisas que valorizam o condomínio. Mas em específico, uma delas, que eu acho que é nessa que a gente vai se aprofundar aqui, podemos nos aprofundar, é a questão visual, né? Então, eu sei que você trabalha com essa parte de imóveis planejados, com arquitetura, com designer, e tudo isso vem para embelezar, e quando embeleza, valoriza, né? Quando fica bonito, as pessoas dão mais valor, né? Para várias situações do condomínio. E é muito comum as pessoas investirem em fazer um banheiro particular, uma sala particular, um quarto particular e assim por diante. E o condomínio não deveria ficar fora disso. Até porque, quando se investe num condomínio, isso está dividindo esse custo para 10 unidades, 20 unidades. Então, assim, aquele custo que no dia a dia, individualmente, é caro, ou é mais caro, porque está pagando sozinho, um condomínio isso é muito mais em conta. E é o teu hall de entrada, né? Sim. O teu hall não é o hall da tua casa. Antes de chegar na tua casa, no teu apartamento, passa por algum lugar. Sim. Passa pelo elevador, passa pelo jardim, passa por várias situações antes de pingar no apartamento. Não adianta, o apartamento estar lindo. Eu conheço, eu cuido de um condomínio onde a gente tinha um cenário assim, não muito bom na entrada, e a gente fez uma grande reforma. Ainda falta reformar o prédio, por fora ainda é feio, mas assim, tinha gente com uns apartamentos lindos, apartamentos grandes, bons, de 160 metros, tudo lindo, mas um prédio bem antigo. Da porta para fora é muito feio. Então assim, tu chega, tu já desanima, né? Uma visita chega, passa um corredor feio, passa num hall feio, ali a gente deu uma boa melhorada na entrada, e agora falta melhorar o prédio por fora.
Então, nesse sentido, eu acredito que nosso bate-papo pode trazer bastante insights, bastante dicas aí para os nossos ouvintes, né? Se puder falar um pouco das possíveis entregas, o que valoriza de fato, o que se dá para fazer, de repente, nem sempre com custo, um investimento alto. Daqui a pouco tem dicas. As dicas aqui não são atreladas a fazer alguma coisa com a Divinize. Eventualmente Perfeito. pode acontecer. E espero que aconteça até. Mas de repente existe alguma coisa que tu vai falar, pô, se mudar isso aqui, só de mudar a luz amarela pela branca, da branca para amarela, já vai dar uma outra cara pro teu hall. Sabe, trazer essas situações para nós também. Perfeito. Quer trazer alguma coisa nesse sentido? Maravilha. Referente à modernização, né, das áreas comuns, os halls de entrada envolve toda a parte de brinquedoteca, academias, até mesmo os halls de entrada, conforme estava citando. Então tem vários ambientes que dentro dos condomínios a gente consegue estar revitalizando, né? Uhum. E é exatamente o que você comentou. Você chega dentro, ali é o sorriso, né? Entrou para dentro do edifício, o primeiro impacto vai ser o hall de entrada ali, né? Uhum. E isso acaba valorizando mais também parte do apartamento, entre a parte de valorização, parte de você como morador se sentir mais confortável, se sentir num lugar atraente, num lugar bacana, né? Estou chegando em casa, então a casa da gente tem que ser... Tem que começar lá na porta na rua já, né? Isso aí, para você se sentir bem, né? Sentir confortável. Acho que faz sentido você estar investindo até mesmo pela valorização do patrimônio, né? Pela parte do conforto. Todo mundo quer ter o melhor hoje em dia, né? Ninguém mais está disposto a ter o básico. O que é interessante é ter esse entendimento que a área comum do condomínio, de casas ou de prédios, enfim, é uma extensão da tua porta ali, da entende? tua porta, Se tu tá com um apartamento lindo de morrer da porta para dentro, da porta para fora, tinha que estar conversando alguma coisa, entende? E aí mora o papel aí do síndico, junto com os conselheiros, junto com todos os moradores, de atentarem para isso. E atentarem para que qualquer R$1 que coloca numa área comum bem aplicado, isso não se transforma só naquele R$1. Aquele R$1 que tu botou ali vai te valorizar para R$2, para R$3, né? Um exemplo de um valor qualquer que eu estou trazendo. Mas esse entendimento é extremamente importante para a gente conseguir ir validando novas obras, novas reformas, né? Então você comentou ali piscina, hall de entrada, o próprio elevador, algumas vezes bota um mármore fazendo o contorno do elevador, coloca um tapete bonito porque a pedra está toda arranhada porque não tinha um tapete antigamente, e aí fica aquela pedra feia ali no chão, bota um tapete, ou troca a pedra, enfim. Sim. Então são cuidados onde o síndico tem que estar atento, os moradores também, até para cobrar do próprio síndico, se fizer isso, fizer aquilo, E eu queria entender um pouquinho, Alex, como que funciona, por exemplo, vamos supor que eu te entregasse hoje uma intenção de negócio. Certo. Alex, eu preciso fazer o meu hall de entrada lá no prédio, qual seria esse processo? Eu liguei para ti, cheguei em vocês, lá no caso da Divinize, mas é um exemplo da Divinize, mas poderia ser com outros fornecedores da cidade. Perfeito. Chegamos no fornecedor e eu quero reformar o meu hall de entrada. Qual é o processo, por onde que eu passo, o que eu tenho que fazer? Você entrando em contato com a loja, né, através de Instagram, WhatsApp ou até mesmo indicação, que é o forte hoje da Divinize. Nós temos um time de criação, onde eles vão criar todo o teu projeto arquitetônico, né? Será feita uma apresentação daquele projeto para você, através das arquitetas e projetistas. Se aprovando esse projeto, a gente vai fazer as medições no local, as medições finais, e vamos também executar. Geralmente tem empresas nesse segmento que elas criam, né, e entregam o básico, digamos, que é MDF e mármore. O diferencial da Divinize está em função que ela te entrega a obra pronta, né? O que é a obra pronta? Precisei trocar o porcelanato, a Divinize troca.
Precisei trocar a parte de mármore, espelhos, parte de pintura, iluminação, como você mencionou, trocar a luz branca lá pelas amarelas que estão em alta agora, vasos, decorações, tudo isso a gente entrega pronto para o cliente. Então isso é interessante, né? Você não precisa estar cobrando, ou até mesmo o fluxo de caixa é de 3 fornecedores. Uma empresa só, você vai cobrar, ela vai executar, e até o cronograma se torna mais fácil quanto a isso, né? Esse é o foco hoje da Divinize, né? É um famoso chave na mão, né? Tu contrata e tu chega lá só para chega com um negócio, com uma obra pronta, né? Um pacote, digamos assim, né? Exatamente. Faz do início ao fim, não te preocupa, com 2, 3 fornecedores diferentes e tu entrega 100% concluído. Isso. Perfeito. Facilita no sentido de que não tem necessidade, um não fica amarrado no outro. Eu não fiz porque o outro não me entregou. Não, é a mesma empresa. Isso. Se o outro não te entregou, foi você mesmo que não entregou para você. Então, não fica amarrando uma coisa no outro, né? Isso facilita, e o controle também, né? Controle de mão de obra, tem um único responsável, que é uma empresa que está mandando a relação de pessoas que vão trabalhar. Então, para o síndico, essa questão de estar tudo alocado em uma única empresa certamente nos traz bastante facilidade, né? Bastante facilidade. Sim, vamos pegar um exemplo ali de hall de entrada, por exemplo. É ar-condicionado, um eletricista, estamos falando da parte civil, que é a troca de porcelanato, mais um marmorista. Então, estamos falando aí de uns 10 fornecedores só no hall de entrada, né? Então, você vai receber todas essas pessoas, vai orçar tudo isso. Então, você ganha tempo, né? E a gente também entrega custo-benefício em todos os orçamentos que a gente faz. A gente tem parceiros. Hoje, a própria Divinize tem uma construtora também. Então, isso viabiliza bastante valores, né? Não só a entrega em si, né? Nós temos preços bem competitivos no mercado também. Mas tudo isso facilita muito o síndico, né? Como você está mencionando. Perfeito. E quando alguém liga lá para vocês e pede um projeto, né? Como você mencionou, o primeiro passo vai ser entregar uma intenção do que a gente precisa, mandar uma planta baixa lá para vocês, possivelmente. Possivelmente também ter uma conversa presencial para entender os interesses, talvez até um valor meta, né? Todo mundo esconde muito jogo, mas isso otimiza muito, né? Otimiza muito no sentido, porque pode vir um projeto de 1.000, de 10 mil, de 100 mil, essas coisas variam absurdamente, né? Sim. Então, assim, daqui a pouco ter os parâmetros para construir e otimizar o tempo de todos é extremamente importante. E como que funciona essa questão do projeto? Falando só em relação a condomínios, não sei se é igual para a pessoa física, mas para condomínios, qualquer síndico, qualquer responsável por condomínio pode pedir um projeto sem como que é que eu digo, sem garantia que vai fazer, como que a gente chama? Sem compromisso, o pessoal fala sem compromisso, né? Sim. Para ter uma ideia e aí levar para uma assembleia, porque o que acontece muito, Alex? Sim. Aí eu sou síndico, né? Eu tenho uma baita de uma ideia, eu quero reformar todo o hall de entrada, todo não sei o que lá, e faço um projeto. Esse projeto vai para deliberação numa assembleia, porque certamente vai ter um valor maior do que das contas ordinárias. Não dá para pegar da conta ordinária ali e ir pagando, porque vai ser maior. Vai levar uma assembleia que isso pode aprovar com correções ou pode não aprovar. Perfeito. Então até onde que, aí nesse caso, a tua empresa mesmo, até onde que a tua empresa pode colaborar nesse sentido? Vocês fariam um projeto do hall de entrada com os riscos e não executar, mas com risco de executar também, né? Sim. O melhor é ter o risco de executar. Então, entender isso, porque quem está nos assistindo, nos escutando, daqui a pouco, eu quero fazer um projeto lá e vou levar numa próxima assembleia para tentar validar. E aí o orçamento de vocês já vem o desenho, já vem os valores. Eu já fiz um orçamento com vocês, por isso que eu sei. Vem o valor da pedra, vem o valor da marcenaria, vem do serralheiro, vem do porcelanato, vem tudo, está todo especificado ali. Então, aí ele vai apresentar o projeto e o valor. E quando vai entregar aquele negócio, o X tempo para entrega, né? Perfeito. Vocês facilitam nesse sentido de duas facilidades que são importantes para condomínios. A questão do projeto, de ter
vamos chamar de isenção no projeto. Pode ser que não tenha, tá? Mas isso traria uma facilidade para o síndico. E a outra na parte de financiamento. Pô, o que dá para fazer? Deu lá 10 mil reais, vai fazer em 10 mil, deu 100 mil, 10 e 10 mil, ou não dá, ou enfim. A Renata já quer emprestar dinheiro. Já brilhou o olhinho já. Essa parte eu entro, né? Essa parte me interessa. Nessa deixa comigo. Hoje, então, a Divinize tem meios de pagamentos, né? Parcelados, se precisar parcelar, a gente faz esse parcelamento também. E é comum o cliente perguntar para nós, né? Qual que é o custo da operação? Porque vai deslocar um técnico até o local, vai tirar medidas, vai investir, né, uma semana de demanda lá para entregar o projeto e com essa possibilidade de não estar executando, né? E isso faz parte do jogo, né? Isso é o comércio mesmo. Isso não tem uma regra, né? Mas a gente disponibiliza de todo o nosso time sem custo, né, dessa operação. Somente com o compromisso realmente do cliente ter aquela necessidade de futuramente estar executando ou a curto prazo. Então a gente presta toda a assessoria. Perfeito. A gente vai lá, não cobra o deslocamento do técnico, o projeto é feito, é permitido alterações, né, sobre esse projeto. Às vezes você vai contratar um escritório, você paga por ele e você tem um pacote. Você pode alterar em torno de 5, 6 vezes. Passou aquilo, você tem mais um investimento. Então o legal da Divinize é isso. Você vai lá, você vai sentar, você vai conversar. Essa parte me agrada, essa já não. Tem como alterar, a gente altera na hora. Até chegar no que você precisa, né? E aí te encaminha, como você mencionou, projeto, orçamentos, materiais, né, para que você possa ser justo até no parâmetro, porque isso vai ter outras empresas inclusas. Como vai para a Assembleia, vai ter, eu acho que mais 2, né, empresas, no mínimo são 3, para que vocês tomem a melhor decisão, né? Perfeito. E a Renata se agoniou ali porque, como a Renata representa o Sicredi, numa eventual necessidade de angariar um fundo, né, um dinheiro, coisa e tal, o Sicredi também pode possibilitar e pode facilitar isso junto aos condomínios, né? Sim. Que nem sempre o condomínio vai ter todo esse recurso em caixa e, como o Marcelo até mencionou, não pode tirar isso dessas contas ordinárias, né? Então, às vezes é um projeto que o síndico quer desenhar, quer executar, mas não tem todo o recurso. Então, aí a gente entra. Perfeito. E outra questão interessante, que até na nossa conversa a gente trocou um pouco de informação, por isso que eu sei disso, são algumas entregas possíveis relacionados à tecnologia e sustentabilidade. E são entregas que podem ajudar a vender o projeto, ou até a vender o custo do projeto. Bom, nós vamos investir X reais, vai ficar um hall bonito. Além de bonito, nós vamos estar contribuindo com o planeta, porque nós vamos botar essa lâmpada aqui comum das antigas, vai ser LED. Estou usando exemplos bem simples assim, talvez o Alex traga alguma coisa mais aprimorada, mas assim, existem tantas coisas que podem ser feitas para melhorar essa parte de sustentabilidade, essa parte, vamos botar o material, né, o próprio material. Outra coisa, eu fiz já um projeto em um condomínio onde a gente e tem duas cadeiras, 2 poltronas interessantes lá e mais uma mesinha. Cara, a gente ia reformar elas. A gente não ia comprar novo, não ia fazer novo, a gente ia dar uma nova. Já é uma questão de sustentabilidade, né? Não jogar fora. Reciclar, né? Um reaproveitamento, uma reciclagem das coisas. Então, esses pontos são extremamente importantes para pegar aquela gama de moradores que estão mais antenados a essa parte. Eu até acho legal pagar, investir, até porque eu vou economizar nisso, vou fazer uma entrega para o planeta, vamos dizer assim. Pô, eles sugeriram botar torneiras economizadoras de água, da Docol, que é da nossa região aqui. Enfim, então todas essas situações eu imagino que possam somar, sabe, no projeto. Eu acho que são coisas que vocês já consideram, eu estou só relembrando, talvez considere outras, inclusive, mas vou apresentar meu projeto. Eu acho que já te diferencia para um público, para uma grande parte do público, que está todo mundo antenado a isso, né? Nosso projeto é isso aqui, mas dentro do projeto nós vamos trazer economia de água, economia de energia,
pensamos nisso, os materiais aqui são sustentáveis, a cortina é feita de não sei o que lá, de PET. Tem coisas que são mais caras por isso, Sim. né? Infelizmente. Sim. Infelizmente. Mas dependendo do condomínio, isso vai trazer muito valor, né? Sim, faz todo sentido, né? Parte de eficiência energética hoje a gente coloca no projeto também. Automações também, iluminação, sensores, automação ajuda muito, como você mencionou, você tem um investimento de arrancada, digamos assim, já, porém isso te gera uma economia a longo prazo, né? Sim. Então, tudo isso, impacto ambiental também referente ao tipo de material que você vai utilizar de MDF. Então, tudo isso contribui para o próprio planeta e parte de orçamento também, recurso, né? O foco é ter o material de qualidade, no melhor custo-benefício, né? E que está ajudando a todos ali a cuidar do nosso planeta, né? Exatamente. Então, as possibilidades são imensas, assim, sabe? Quando o solicitante, né, que é o síndico, o condomínio, ou até quando se fala no proprietário de um apartamento, de uma casa, deveria tirar proveito já desse período que muitas vezes é estressante, né? Reforma, coisa e tal, não tem como fugir. Vai alguma coisa, mesmo que siga todo o cronograma, vai atrapalhar em alguma coisa. Você vai ter que deixar de passar naquele lugar, vai ter que... pode estar tudo perfeito, mas atrapalha. Porque é uma obra, né? Então, tirar proveito, estou investindo, estou me estressando em relação a não poder fazer as coisas que normalmente eu posso fazer no ambiente. Então, pelo menos eu vou somar e vou entregar uma coisa com a qualidade que tem que ser, mas já vou entregar alguma coisa sustentável. Já que é para me incomodar, não estou falando com fornecedores, não, estou me referindo incômodo de ambiente. Vou reformar essa sala aqui. Eu não posso ficar dentro da sala e reformando. Então, esse é um incômodo, né, de não poder utilizar. Então, já tiro o proveito para fazer as coisas de maneira o mais correto possível. Correto em relação a economizar água, em relação a fazer uma automação que nesse momento traz um custo, mas a longo prazo traz economia, traz sofisticação, traz facilidade. Automação, né? Então, tecnologia, né? Tecnologia traz muita facilidade, é bom, né? Chama a atenção e valoriza, né, a automação. Então, eu enxergo que dentro dos condomínios, assim, essa possibilidade é imensa, né? E também tem a questão de acessibilidade, que é outro ponto que vem com sustentabilidade, vem com ESG, que tanto se fala agora também. Não é de agora, mas esse ano em especial se fala muito por causa do COP lá no Amazonas, aquela coisa toda, e eu acho que vai ser bem legal. Então, assim, essa questão de sustentabilidade tem muito a ver também com conhecer o ambiente, com a questão de respeitar os condôminos, os visitantes, as pessoas de forma geral. Alguém chegou no condomínio, ele tem acesso adequado, né? No prédio tem uma escadaria, não tem um elevador para subir, já não está legal, né? Ou sobe pela garagem, sai certinho, tem a rampa, mas assim, é comum, infelizmente, entrar num condomínio que, se tu fosse cadeirante, tu não ia conseguir nem entrar, nem se movimentar. Acontece bastante, tem bastante. Claro que os mais antigos é mais comum, mas os mais antigos, que eu digo assim, de 15, 20 anos para trás, e 10 anos ainda tem uns pecando em algumas coisas nesse sentido. Aí, numa eventual obra, já atualiza isso. Vou fazer a porta, tem que ser maior a largura da porta, né? Tem que ser maior, tem que ter as barras de acessibilidade, tem que ter a torneira, eu lembro do nome de torneira, mas é uma marca, a Benefit, que tu consegue abrir com o ombro, não precisa, não tem um movimento, que no caso até da Docol, que é aqui da cidade de Joinville. Então, traz muitas facilidades que isso, ou alguém pensa junto com o síndico, ou faz uma reforma e faltou isso. Então, e traz esses prestadores que têm essa solução, que tem essa habilidade já de notar tudo, né? Isso. É diferente talvez de uma casa. Uma casa
se tiver alguma coisa para acessibilidade, vai ser pontualmente por conta do morador que tem que reside ali, né? Que reside e que tem aquela necessidade. Perfeito. Tem que preparar para isso. Mas num condomínio, não é só para aqueles que moram lá, são para os eventuais visitantes. Tem uma festa, salão de festa, vai chegar alguém que tem alguma necessidade especial que vai precisar passar, vai ter que ter a rampa, vai ter que ir lá no banheiro, vai ter que ser a torneira automática, para que não tenha dificuldade em rodar e coisa e tal. Então, isso é uma preocupação que imagino que vocês também tenham, né, Alex? Sim, temos normas também, né, a seguir, a legislação para todo esse processo, né? Se uma pessoa especial que precisa utilizar o banheiro e não consiga encaixar a cadeira para que possa lavar a mão, como você mencionou, não fica inacessível, né? Então, para tudo isso a gente tem o PNE, tem as normas para que a gente possa seguir e para que todos possam usufruir do espaço, né? Então, isso é bem comum realmente hoje. A gente orienta também. O cliente às vezes não sabe a altura correta, né, de uma cuba de um banheiro, para alguém que tem uma necessidade especial. Então, nosso time está preparado para isso. Montar algo que depois vai ter alguma fiscalização e eles vão aprovar, né? Não vão travar. Então, isso é legal também do time, ele está sempre orientando. Agora, recente, nós fomos fazer um edifício e tinha alguns espaços dos halls de entrada que não estava dentro das normas. Então, a gente orientou, pessoal, tem que ter 1,20 m, aqui está com 1,15 m, a gente pode ter um problema de aprovação aqui dos bombeiros e tal. Então, a gente já foi lá, já pegou o engenheiro, já ajustaram e agora a gente não vai ter problema nenhum. Então, o time está sempre preparado para estar orientando realmente, né? Para não ter problemas futuros lá na frente. Exatamente. Porque uma vez que o condomínio contratou uma empresa, essa é a expectativa da comunidade como um todo, né? De que nada passe fora da norma, que nada tenha algum impedimento para um bombeiro na vistoria que eles costumam fazer, reprove alguma coisa, não só pela reprovação, e sim pela facilidade que deixa de entregar para os condôminos, né? Então, assim, essa questão para o síndico é muito importante, porque o síndico, ele é responsável pelo condomínio, ele entende um pouco de várias coisas e por isso que ele contrata, senão ele mesmo ia desenhar o projeto, ele mesmo ia, ele já está contratando um terceiro contando que vai vir algo preparado para resolver, né? Aquela demanda dele. Não vai ter falhas para daqui a pouco terminou a obra, a vistoria anual dos bombeiros aqui, tá na altura errada a pia. Putz, mas eu contratei alguém lá para fazer para mim e deu errado, né? Então, gera-se uma expectativa, né? Entre o condomínio, o síndico ali, na figura, né, do síndico, versus a empresa que ele está contratando, porque é que nem você falou, a largura da porta tem 1,15 m, né? Mas precisa de 1,20 m. Poxa, por causa de 5 centímetros a empresa, né? Não mediu, não viu, sabe? Daí não vai ter que mexer, às vezes quebrar de novo, refazer. Então, é essa expectativa que é criada e espera-se, né, do síndico ali, do condomínio, que a empresa entregue isso 100% redondinho, né? Como tu falou, né, Marcelo? Se fosse para desenhar um projeto, se o síndico fosse o responsável, o síndico mesmo faria, né? Mas aí ele já tem outras frentes para cuidar, outras preocupações, então é ter esse bom prestador de serviço ali alinhado, como você mencionou, né? Ter esse conhecimento para que entregue isso 100%. Exatamente. E aí, nesse sentido, né, até passa pelas mãos do síndico, pela assembleia. Tu falou ali, vai ter 2, 3 orçamentos, né? Sim. Que é o bom senso, né? Não fazer em um único lugar, fazer em 2, 3, mas fazer em 2, 3 ou 4, enfim, que tem uma entrega equalizada, né? Então passa por isso também. A empresa A dá R$1.000, a empresa B dá 5, a empresa C dá 10. Cara, alguma coisa está errado nesse negócio, né? Tem uma coisa não bem equalizada, ou tem uma grande diferença que pode ser pontuada. Ou esse de 10 é o seguinte, esse 10 entrega mais algumas coisas que o de 1 não entrega. Então, buscar por fornecedores capacitados, que tenham um time que possa de fato resolver. Se precisar fazer alguma coisa que tenha alguma norma que exija dos funcionários, esses funcionários tenham. Não sei se seria o caso, mas quando fala em altura, tem que subir lá, tem que ter as autorizações. Então,
cabe aí também ao síndico procurar ter os fornecedores os melhores possíveis dentro do parâmetro que ele estabelece ali de compra, de valores e tudo mais, né? Que quer investir, mas eles equalizados entre eles, né? A diferença deveria ser, não vai ser tudo igual, né? Mas deveria ter uma diferença de valor, claro, que é normal. Do mercado. Não é a mesma empresa, Sim. que é mercado, né? E a diferença maior deveria ser nas entregas. Ó, se vocês querem isso aqui, é um pouquinho mais caro. Se vocês querem esse outro, é um pouquinho mais barato. Os materiais, no meu ponto de vista, deveriam ser completamente equalizados. Aí tem um trabalho forte do síndico, porque o MDF tem de 18, 15, 25. Ó, de 15 para 25 é o dobro do valor. Né? Mais ou dobro de menos. material, né? 50% mais caro. Cara, se um botou 25 outro botou 15, pode ser que a diferença esteja aí. Só que a durabilidade e tudo mais também tem uma diferença, né? Então tem que estar atento em relação a isso. Gente, nós estamos partindo para a nossa finaleira. Eu queria abrir, Alex, para tu colocar as suas considerações aí antes da gente finalizar. Se quiseres falar um pouquinho da Divinize, fique à vontade também. A nossa intenção aqui é que o síndico saiba que de uma forma bem prático e simples ele pode dar uma cara nova para o condomínio dele, dando uma repaginada no salão de festas. Algumas vezes não mexe com muito dinheiro, algumas vezes mexe com trocar um tapete, trocar uma poltrona, trocar uma luz, né, uma cor de luz, botar um vaso bonito. Tem coisa que é simples. São e barato. Pequenas mudanças, né? E se tem a possibilidade de fazer alguma coisa maior, que faça, porque isso vai valorizar, isso é um dinheiro, é uma aplicação. Tu vai botar 10 mil, vai virar 20 mil na hora de vender um apartamento, vai valorizar o seu apartamento, né? Se puderes passar as suas últimas considerações aqui, fica à vontade. Perfeito, obrigado. Então, quero colocar a Divinize à disposição, então, de todos condôminos, né? Que caso precisem aí de projetos, de uma conversa, Alex, dá uma passada aqui, vamos entender qual que é o custo que eu vou investir de imediato, para ver se é viável a gente dar continuidade, ou simplesmente eu não tenho noção de custo, eu quero apresentar uma proposta para os moradores. Nós somos parceiros de entregar tudo pronto para vocês ir estudando, amadurecendo essas ideias, e a gente entrega tudo completo, né, como mencionei anteriormente, né? Não só o MDF, sim espelhos, projetos, arquitetos, engenheiros, todo esse nosso time está pronto para atender não só condomínios, mas o mercado em geral, né? Mas a gente é bem especializado também através das construtoras em atender vários parceiros, né? Que é voltado para edifícios mesmo, né? E também condomínios fechados, casas residenciais. Então, a gente quer colocar a empresa à disposição de todos aí. Tá? Perfeito. O síndico tem que tirar proveito disso aí. Né? Eu acho bem interessante ter uma noção. Eu sei alguma coisa com vocês algum tempo atrás e tu vai lembrar que eu falei assim, eu queria ter uma base, não quero nem um projeto. Não falei isso? Certo. Eu mandei uma planta abaixo, uma base de valor. Porque assim, cara, se é muito fora do que eu posso, eu nem caminho com isso, para dar uma equalizada, né? Então, aí eu pedi uma base lá, mas tu acabou já bolando alguma coisinha, uns desenhos ali, ficou bem legal até. Mas assim, eu equalizei a minha necessidade versus o que eu poderia pagar. Daqui a pouco alguns síndicos podem ter uma noção assim, meu RAL é isso daqui, se for para dar uma repaginada, sem fazer o projeto, não estou assinando com sangue, ainda falei isso, né? Não estou assinando com sangue, é só para dar um parâmetro aí, para fazer isso daqui. Olha, a gente vai analisar, pode ter uma variação grande aí, dependendo do acabamento, mas em torno de X reais tu consegue dar uma repaginada nesse teu RAL de entrada. Pô, legal, então eu quero prosseguir com o projeto, vamos adiante, quem sabe na Assembleia a gente aprova. Só para todos otimizarem o tempo, né? Tanto do síndico quanto de você. Daqui a pouco tem um monte de projeto lá e eventualmente fica um pouquinho fora do parâmetro daquele condomínio, para outros fica dentro. Então dá esse parâmetro antes e conforme tu vai fazendo os condomínios, tu vai entendendo esses parâmetros ali, vai ficando cada vez mais fácil de passar a ideia de valores, né? O nosso consultor realmente está preparado para
ter essa conversa com o cliente final, né? Por que a gente vai fazer um projeto, vamos lá, de 50 mil reais, se a gente também consegue fazer um projeto de 25? Então isso aí a gente trabalha bem em cima do ticket do cliente que ele tá disposto a investir, né? Eu vou dar uma base, vai custar 50 mil, mas eu quero gastar 25, Alex, a metade. O que dá para viabilizar aqui? O que a gente pode tentar fazer? Isso, então a gente consegue chegar no 30, 35, que fica bom para todo mundo, né? E fica um projeto também durável, que não interfere em qualidade, nada. Maravilha. É só ajustando o projeto mesmo. Perfeito, obrigado, Alex. Renata, obrigado novamente. Marcelo. Quer dar a última fala de hoje? Tudo certo. Eu quero agradecer aos apoiadores e patrocinadores, AB Brasil, Higiene e Limpeza, a ABB Garantidora, a Divinize, Móveis Planejados. Falamos bastante sobre a situação, né, de melhorar os condomínios e podendo fazer com a própria Divinize, a ESA Motobombas, a Shelby Pinturas, Sicredi, a Renata que está aqui conosco, a SINC, administradora de condomínios, a Torre Facilities, o Ex-Work UX, onde a Divinize está mobiliou todo o Ex-Work, o Rooftop Roof Cooling, mobiliou todo o Rooftop Roof Cooling também, sim. O Calanta, restaurante, lá no Roof Cooling, na rua Roof Cooling, e a Chef Cilei, que trouxe essas comidas aqui para nós. Então, dessa forma, finalizamos mais um DomusCast e agradecemos a sua audiência. Muito obrigado.